Tenho 82 anos e me enganei. Quando decidi me mudar para uma residência para idosos, pensei que era o melhor para mim. Minha família sugeriu com carinho, dizendo que eu estaria mais cuidado, mais acompanhado, mais tranquilo. Eu mesmo vi como uma forma de descansar, de deixar para trás as preocupações diárias. Não precisaria mais cozinhar, limpar, nem me preocupar se algo acontecesse comigo estando sozinho. Tudo parecia lógico, por isso aceitei. Mas com o tempo percebi algo que ninguém me disse. Que ao entrar numa residência, você não só muda de casa, muda de vida. E nem sempre para melhor. Não foi imediato. Os primeiros dias foram tranquilos, quase agradáveis. Mas pouco a pouco comecei a notar coisas que me doíam. Coisas pequenas no começo, mas que com o tempo se tornaram grandes. Perdi rotinas, perdi decisões, perdi espaços. E o mais duro, comecei a sentir que também estava me perdendo. Hoje quero te contar algo que gostaria de saber antes de tomar essa decisão. Porque se você está pensando em se mudar para uma residência, ou se tem alguém querido que está considerando isso, quero que ouça o que vou compartilhar. Não para te assustar, mas para te ajudar a tomar essa decisão com os olhos bem abertos. Vou contar 8 verdades. 8 coisas que descobri tarde demais. Algumas são duras, outras simplesmente tristes. Mas todas são reais. E podem fazer a diferença entre uma vida com sentido ou uma vida em pausa. Quem sabe alguém tivesse me dito isso antes. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? E se não se importar em compartilhar, de onde você está nos assistindo? Adoraria te ler nos comentários. Porque este canal é para nós, que já percorremos um longo caminho, e ainda temos muito a dizer. Agora sim, vamos para a primeira verdade. Verdade 1. A perda da independência chega muito antes do que você pensa. No primeiro dia me senti como um convidado. No segundo, como um prisioneiro sem chave. Lembro perfeitamente daquele momento em que atravessei pela primeira vez a porta da residência. Tudo parecia limpo, organizado, eficiente. Me deram um quarto com banheiro próprio, uma cama confortável, até uma janela com vista para o jardim. Disseram que eu poderia fazer minha vida tranquilo, que não precisava me preocupar com nada. E esse foi o problema, porque na verdade, nada mais dependia de mim. O primeiro sinal foi o café da manhã. Acordei cedo, como sempre fiz em casa, e fui para o refeitório. Mas me disseram que eu deveria esperar, que o café era servido em um horário fixo. Não podia mais preparar um café quando quisesse, nem comer uma torrada enquanto olhava pela janela. Agora tinha que esperar alguém me dizer que era a hora. Depois vieram as atividades. Passeios, exercícios, jogos, tudo em horários pré-determinados, com listas, com supervisão. Disseram que era para nos manter ativos, que era para o nosso bem. E eu quis acreditar. Mas logo entendi que cada coisa que fazia, cada passo que dava, estava sujeito a regras. Se quisesse sair para o pátio, tinha que avisar. Se quisesse receber visitas fora do horário, não era possível. Se tivesse vontade de comer algo diferente do que serviam naquele dia, não havia alternativa. E assim, pouco a pouco, comecei a perder coisas. Não podia mais decidir quando tomar banho. Não escolhia mais que roupa vestir pela manhã, porque alguém sempre sugeria o mais confortável ou o mais fácil de manejar. Até me sugeriam quando deveria ir para a cama, porque amanhã temos que acordar cedo para a consulta médica. Em casa, se queria sair para caminhar, eu saía. Se queria ficar em silêncio, podia ficar. Se queria simplesmente ficar de pijama o dia inteiro, fazia isso. Essas pequenas decisões, que parecem insignificantes, são as que fazem você se sentir dono da sua vida. Aqui, cada uma dessas decisões foi desaparecendo, lentamente, sem que eu percebesse. Não é que você não possa fazer coisas, é que te convencem de que é melhor se você não fizer. E o mais perigoso é que você começa a aceitar. Começa a dizer, bom, tanto faz, não é tão importante, melhor que façam por mim. Mas por dentro, uma parte de você começa a se apagar. Uma vez, quis preparar um café sozinho. Fui até a cozinha comum e uma auxiliar me disse sorrindo, não se preocupe, Sr. Ernesto, eu já preparo para o senhor.
Fez isso com gentileza, claro, mas naquele gesto também estava escondida a mensagem. O Senhor já não precisa fazer essas coisas. E aí percebi, não era que eu não pudesse, era que não me deixavam mais. Quando você deixa de tomar suas próprias decisões, por menores que sejam, deixa de ser você mesmo. Você se torna alguém que simplesmente espera. Espera ser levado, espera ser chamado, espera que digam o que fazer. A perda da independência não chega de repente. Não é um evento dramático. É uma série de pequenas renúncias, uma após a outra. E um dia você se olha no espelho e não reconhece mais o homem que era. Por isso, essa é a primeira verdade que ninguém me contou. Numa residência, a independência não desaparece porque você não a tenha. Desaparece porque tudo ao seu redor é planejado para que você não precise dela. E quando isso acontece, é muito difícil recuperá-la. Vamos para a segunda verdade. Verdade 2. Você se sente um número, não uma pessoa. Numa manhã, enquanto esperava alguém me dar a medicação, ouvi uma auxiliar dizer no corredor: "E o do 214 já comeu?" O do 214. Esse era eu. Nem senhor Ernesto, nem senhor. Apenas um número. Como se fosse parte do mobiliário. Como se o que eu era já não importasse. E foi um dos momentos em que entendi que algo estava muito errado. Nas residências, especialmente as cheias, é comum que os funcionários trabalhem em turnos. Manhã, tarde, noite. Entra e sai rostos novos constantemente. Alguns com boa vontade, outros claramente exaustos. E entre tantas mudanças, entre tantas tarefas que precisam cumprir contra o relógio, a atenção se torna rápida, impessoal, quase mecânica. Tudo é programado para a eficiência, não para a conexão humana. Uma vez, me senti mal. Tinha uma dor no peito, nada grave, mas me preocupei. Toquei a campainha e veio uma enfermeira que eu não tinha visto antes. Expliquei o que sentia, mas enquanto falava, ela olhava o relógio. Fez algumas perguntas rápidas, anotou algo numa ficha e disse: "Vou anotar para a próxima consulta médica." E foi embora. Não olhou nos meus olhos. Não perguntou como eu estava emocionalmente. Fez só o mínimo e seguiu seu caminho. Me senti invisível. Mas nem tudo era assim. Lembro com carinho da Júlia, uma enfermeira que trabalhava no turno da tarde. Ela dedicava tempo. Me chamava pelo nome, perguntava como estava minha filha, se eu tinha dormido bem, se queria um chá. Um dia até me deu uma plantinha para minha janela, para que este lugar pareça um pouco mais com sua casa, disse. E esse detalhe, essa pequena demonstração de humanidade, significou mais para mim do que qualquer remédio. Mas o problema é que pessoas como a Júlia são poucas e estão sobrecarregadas. Na maior parte do tempo, os funcionários não têm tempo nem energia para olhar além do uniforme, além do prontuário médico. E então, você vira uma ficha. Uma cama para limpar, uma dose para entregar, um quarto para revisar. A rotina se torna mais importante que a pessoa. Tudo tem um horário. Medicação às 8, banho às 10, almoço ao meio-dia. Mas se você não quiser comer naquele horário, se naquele dia estiver mais fraco, mais triste, mais confuso, isso não entra na equação. Porque o sistema não para por sua causa. O sistema avança. E isso, pouco a pouco, vai te apagando. Você começa a pensar que o que sente não importa. Que se hoje estiver triste, ninguém vai notar. Que se algo te anima, não vai ter com quem compartilhar. Você se acostuma a receber cuidados, mas não afeto. Te escutam, mas não te ouvem. Uma vez, uma nova residente chegou chorando no quarto. Sua família havia acabado de deixá-la e ela se sentia perdida. Bati suavemente na porta para ver se ela queria conversar, mas logo chegou uma auxiliar, deu um remédio e disse: "Tome isso e descanse." Depois fechou a porta. Nenhuma palavra a mais. É isso que acontece quando o cuidado vira procedimento. Quando a compaixão é substituída pelo protocolo. E não é culpa dos funcionários, nem sempre. Eles também estão presos numa estrutura que os obriga a priorizar o tempo sobre o trato humano. Mas o resultado é o mesmo. Você, como pessoa, começa a desaparecer. Porque quando te chamam pelo número do seu quarto em vez do seu nome,
Quando seus gostos, suas histórias, suas manias ou suas alegrias já não importam. Quando você é mais um numa lista que se repete dia após dia, então algo se quebra por dentro e é muito difícil consertar. Essa é a segunda verdade que descobri tarde demais. Não basta cuidarem de você. Você precisa sentir que ainda é alguém. Alguém com história, com emoções, com dignidade. E em muitas casas de repouso, essa parte é esquecida rápido demais. Vamos agora para a terceira verdade. Porque o que vem também dói. Verdade 3. A solidão é mais profunda do que eu imaginava. Quando me mudei para a residência, muitos conhecidos me disseram a mesma coisa. Pelo menos você não vai estar sozinho. E por um momento, eu acreditei nisso. Afinal, tem gente por todos os lados. Pessoal de enfermagem que vai e vem, outros residentes que compartilham os corredores, as salas, o refeitório. Barulhos, passos, conversas. Nunca há silêncio completo. E, no entanto, nunca me senti tão sozinho. É curioso como a solidão não tem sempre a ver com quantas pessoas estão ao seu redor, mas com a qualidade do vínculo que você tem com elas. Você pode estar num quarto cheio de gente e ainda assim se sentir invisível. Eu estava cercado de vozes, mas não de presença. Uma tarde, me deram um novo companheiro de quarto. Chamava-se Mário. Tinha uns 85 anos, olhar tranquilo, mas poucos gestos. Quase não falava. Passavam dias inteiros sem trocar uma palavra com ninguém. Nem com os enfermeiros. Comia em silêncio, dormia em silêncio. E quando estava acordado, simplesmente sentava perto da janela, olhando para algo que só ele via. No começo tentei conversar com ele. Falei do meu neto, da minha paixão pelo xadrez, até ofereci dividir alguns doces que minha filha me trouxe. Mas Mário quase não sorria. Me olhava com uma expressão que parecia pedir perdão, por não saber mais como estar com os outros. E então comecei a entendê-lo. O silêncio de Mário, que no começo me incomodava, virou um espelho. Comecei a reconhecer nele algo que não queria aceitar. Que embora alguém esteja cercado de gente, pode se sentir completamente desconectado. Aqui a solidão não é falta de corpos, é falta de alma compartilhada. E não é só o Mário. Muitas pessoas aqui pararam de falar. Não porque não possam, mas porque sentem que já não tem quem ouça. Alguns perderam a memória, outros a energia. E nós que ainda temos ambas, às vezes perdemos a vontade. Para que contar algo se ninguém pergunta? Para que falar das nossas lembranças se ninguém as valoriza? Em casa, eu também passava muito tempo sozinho. Mas era diferente. Era meu espaço. Minha solidão tinha forma. Tinha meus livros, minha poltrona preferida, meus horários. Se queria silêncio, procurava. E se queria companhia, ligava para alguém ou saía para caminhar. Aqui, o silêncio não é uma escolha. Te envolve. E não é só silêncio de som. É silêncio emocional. Ninguém sabe como você se sente, a menos que diga. E muitas vezes nem assim. Lembro especialmente de uma noite. Era quase 2 da manhã. Não conseguia dormir. Levantei devagar para não acordar o Mário e andei pelo corredor. Sentei numa daquelas cadeiras perto do elevador. Estava escuro. A luz fraca do corredor mal iluminava o chão. E ali estava eu, cercado de portas fechadas, ouvindo o zumbido distante de algum aparelho médico. Naquele momento entendi que não era o único acordado. A solidão estava visitando todos nós, mas ninguém ousava falar com ela, porque na residência tudo é planejado para conviver, mas não para conectar. Tem atividades, sim. Tem jogos de tabuleiro, oficinas de memória, até tardes de música. Mas tudo isso é superficial se não houver uma conversa verdadeira, se não houver um espaço onde você possa contar sua história sem sentir que está ocupando tempo demais. Às vezes eu queria algo tão simples quanto alguém me perguntasse: "E o senhor? Como se sente hoje, realmente?" Não por educação, não para preencher uma ficha, mas de verdade. Porque essa é a solidão mais cruel, estar cercado, mas sem ninguém para se compartilhar de verdade. Se você está pensando em se mudar para uma residência, ou está considerando essa opção para alguém querido, quero que entenda isso. Aqui você pode estar acompanhado, mas isso não garante que você não se sinta sozinho.
E se você veio com o coração machucado, esperando que o lugar cure, talvez ele só o adormeça. Essa foi a terceira verdade que me atingiu sem aviso. A solidão não desaparece porque haja gente. A solidão desaparece quando alguém de verdade te vê. Vamos agora para a quarta verdade. Porque há algo que ninguém te diz sobre o seu corpo, e a rapidez com que ele muda quando você para de usá-lo. Verdade 4. Sua família começa a desaparecer pouco a pouco. Quando cheguei à residência, uma das primeiras coisas que me consolava era pensar na minha família, nas minhas filhas, nos meus netos. Disseram que viriam sempre, que não estaríamos longe, que isso não era um adeus, mas um até logo. Eu acreditei. Porque como não acreditar? Eles são meu sangue, meu povo. A primeira semana foi boa. Recebi flores, ligações, mensagens. Meu neto me fez um desenho e minha filha prometeu que viriam todo domingo após a missa. E assim foi, no começo. Mas depois, o ritmo mudou. Na segunda semana chegaram tarde. Na terceira, não puderam vir porque tiveram um compromisso. Na quarta, foi só uma ligação rápida. E depois, depois começaram os silêncios. Não me interprete mal. Eu sei que me amam. Não tenho dúvidas disso. Mas também sei que a vida lá fora não para. Tem trabalho, tem crianças para levar à escola, tem pendências, tem cansaço. E sem querer, sem maldade, vão te deixando para trás. No começo, você justifica tudo. Estão ocupados, você diz. Com certeza vem na próxima semana, você se repete. Talvez me liguem esta noite. E aí você começa a viver esperando. Não esperando um presente, nem uma grande surpresa. Apenas esperando que o telefone toque. Que alguém te olhe nos olhos. Que perguntem como você dormiu ou se gostou do almoço. Lembro que minha filha mais velha, Clara, me ligava todas as sextas à tarde. Era uma espécie de tradição nossa. Ela me contava como as coisas iam no trabalho, falava dos meus netos, da nova receita que estava testando. Eu a escutava com atenção, anotava, fazia perguntas. Era meu pedacinho de lar, dentro deste lugar que eu não sentia como meu. Mas numa sexta ela não ligou. Depois passaram 2. E quando finalmente escreveu, disse: "Desculpa, pai, esqueci. Foi uma semana difícil." Eu entendi. Claro que entendi, mas não deixou de doer. E aqui, tudo dói mais. Não porque você fique fraco, mas porque você se torna mais consciente do valor das pequenas coisas. Uma ligação, um abraço, uma visita de 10 minutos. Em casa, você tem outras distrações. Aqui, cada segundo de atenção é um tesouro. Às vezes ouço meus companheiros falando. Muitos dizem a mesma coisa. Meu filho ia vir hoje, mas teve que cancelar. Minha neta prometeu que me traria fotos. Ainda estou esperando. Minha família diz que pensa muito em mim, mas não vem mais como antes. E você não pode evitar pensar: será que já não fazemos mais parte ativa da vida deles? Será que, de certa forma, já fomos arquivados emocionalmente? Porque essa é a dor silenciosa de estar aqui. Não é que não te amem, é que se esquecem. A vida lá fora continua. A minha parou aqui. E atenção, não falo só dos filhos. Também os amigos vão se apagando. Alguns ficam desconfortáveis ao vir. Outros não sabem o que dizer. E no fim, se afastam. Talvez porque nos ver aqui lhes lembre algo que não querem enfrentar. Que todos nós, cedo ou tarde, poderíamos acabar num quarto como este. O problema é que por dentro a gente continua o mesmo. Continua querendo compartilhar, rir, ouvir e ser ouvido. Mas os vínculos esfriam e você não pode fazer muito além de olhar pela janela e esperar que alguém lembre que você ainda está aqui. Por isso digo que o mais triste não é te deixarem numa residência. O mais triste é que, uma vez dentro, você começa a notar como vão te esquecendo, sem perceberem. E isso não te quebra de repente. Vai te desgastando, como o vento que desgasta uma pedra. Um dia de silêncio. Uma promessa não cumprida. Uma visita que atrasa. E assim, eu a via. Não era preguiça, era resignação. E isso é o mais perigoso que pode acontecer aqui. Você se resigna. Você se acostuma a não se mexer, a não tentar, a não lutar contra a ferrugem que se instala no seu corpo.
E o mesmo acontece com a mente. Antes, eu resolvia as minhas coisas, fazia listas, me organizava sozinho. Aqui, tudo está estruturado. Café às 8, jogos mentais às 10, almoço ao meio-dia. Te dizem o que fazer, quando fazer e como fazer. E com o tempo, sua mente também começa a relaxar. Demais. Um dia percebi que tinha esquecido o aniversário da minha neta. Nunca tinha acontecido antes. E não foi por falta de carinho. Foi por falta de estímulo. Aqui ninguém exige que você se lembre. Ninguém te pressiona a pensar, planejar, improvisar. E isso também cobra seu preço. Por isso digo que não é só a idade que te torna dependente. É o ambiente. Eles te desenham para que você não precise fazer nada. E no começo isso soa como uma bênção. Mas depois, você percebe que é uma armadilha. Porque quando você para de fazer, para de poder. E claro, se você cai, se fica doente, se deteriora, eles estão lá para ajudar. Mas nunca para te devolver o que você perdeu. Porque isso só você poderia manter. E tiraram de você sem que percebesse. Por isso, se está pensando numa residência, faça a si mesmo uma pergunta simples. Estou pronto para parar de fazer? Porque uma vez que você para, custa muito voltar atrás. E agora vamos para a próxima verdade. Uma que não se fala muito, mas que marca profundamente: perder o sentido de propósito. Porque quando ninguém precisa de você, você mesmo começa a sentir que está sobrando. Verdade 6. Você perde o sentido de propósito. Se há algo que te sustenta ao envelhecer, não é só o corpo, é o porquê. O para quê. Quando eu morava na minha casa, todo dia tinha pequenas missões. Não eram grandes coisas. Não salvava o mundo, nem dirigia uma empresa. Mas tinha uma planta para regar, uma comida para preparar, uma cama para arrumar, uma xícara de café que eu mesmo servia, como um ritual. Tinha uma lista de coisas a fazer, mesmo que fosse só uma. E acima de tudo, tinha razões para levantar de manhã. Aqui na residência, o dia começa só porque o sol nasce. E depois disso, quase tudo é repetição. Te acordam na mesma hora. Servem o mesmo café da manhã. Perguntam se você quer participar das mesmas atividades. E depois, o almoço. E depois, a soneca. E depois, o lanche. E assim, uma e outra vez. Não há pratos para lavar. Não há porta para trancar com chave. Não há cachorro que late quando você chega em casa. Não há ninguém que dependa de você. E isso te esvazia por dentro. Lembro da primeira segunda-feira que passei aqui. Levantei cedo, como sempre fazia. Caminhei até a janela, sentei na cadeira e pensei: e agora? Não tinha que preparar nada. Não tinha que ir ao banco, ao mercado, à farmácia. Não tinha que pensar no que cozinhar, nem a que horas ligar a máquina de lavar. Não tinha que fazer absolutamente nada. E então, aquela estranha sensação se instalou no peito. Como uma mistura de descanso e perda. Como se, de repente, eu não fizesse mais parte do mecanismo da vida. Não me entenda mal. Aqui nos cuidam, nos entretêm, nos mantém vivos. Mas viver não é só respirar. Viver é ter algo que te empurre para frente. Uma senhora de 85 anos que conheci aqui me disse uma vez, com os olhos cheios de uma tristeza calma: antes, eu tinha um jardim. Sabia quando plantar, quando podar, quando colher. Minhas mãos estavam cheias de terra e minha alma também. Agora me dão uma flor de plástico para decorar a mesa da sala. Isso me tocou profundamente, porque eu entendi exatamente o que ela sentia. Quando você não tem algo para cuidar, começa a murchar você mesmo. Aqui tudo está resolvido. E embora isso soe bem, também significa que ninguém espera nada de você. E quando ninguém espera nada de você, você mesmo começa a esperar. Menos. Menos de você. Menos da vida. Menos do tempo que te resta. Em casa, cada dia trazia um pequeno desafio. Trocar uma lâmpada, limpar uma janela, consertar um vazamento, pedir açúcar a um vizinho. E isso, por menor que pareça, te dava uma missão. Aqui, os dias não são diferentes. E quando todos os dias são iguais, o tempo perde valor. Já não importa se é segunda ou sexta. Já não importa se é verão ou inverno. Porque não há um plano.
Não há uma meta, não há um motivo. E isso, com o tempo, não afeta só emocionalmente. Afeta fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Porque um ser humano precisa se sentir útil. Precisa ter um papel, uma responsabilidade, mesmo que pequena. Precisa saber que hoje há algo que vale a pena fazer. E que se não fizer, a ausência será notada. Aqui, se você não está, o sistema continua igual. E isso dói. Então, se está pensando em se mudar para uma residência, ou se está decidindo por alguém, não pense só na comida, no teto ou na segurança. Pense também nisso. Haverá algo para cuidar? Haverá uma razão para levantar amanhã? Porque sem isso, o resto é só passar o tempo. E a gente não vem a este mundo só para passar o tempo. A gente vem para viver. E quando o propósito se perde, começa-se a perder tudo o mais também. Agora, vamos a uma verdade ainda mais desconfortável. O custo desta vida. E não falo só de dinheiro. Verdade 7. Privacidade e dignidade se tornam privilégios. Há coisas que damos como certas durante toda a vida. Coisas tão simples, tão corriqueiras, que quase não notamos. Até que desaparecem. Fechar uma porta. Ficar em silêncio. Ter um espaço próprio onde ninguém entra sem permissão. Decidir quando, como e com quem compartilhar nosso corpo. Sentir que ainda somos donos de algo, mesmo que seja um cantinho neste mundo. Numa residência, essa linha entre o íntimo e o público vai se desfocando. Devagar, quase silenciosamente. No primeiro dia me deram um quarto compartilhado. É temporário, me disseram, mas esse temporário virou definitivo. Eu dividia o espaço com um homem que roncava alto, que falava sozinho à noite e com quem mal troquei uma palavra. Não podia ler em silêncio. Não podia ver meus programas favoritos sem fone de ouvido. E o pior, não podia dormir tranquilo. Numa noite, lembro com clareza quase dolorosa, estavam me ajudando a me vestir. Era uma auxiliar nova, jovem, gentil, mas rápida, com pressa. Eu já me sentia desconfortável por depender de alguém para algo tão simples como colocar o pijama. E justo naquele momento, com o torso nu, sem camiseta, meu neto entrou no quarto. Não bateu. Não sabia que deveria bater. Só abriu a porta, com aquela energia inocente que as crianças têm. Trazia um desenho para mim, mas eu senti o chão se abrir sob meus pés. Nunca em toda a minha vida me senti tão pequeno, tão exposto, tão desprovido. A auxiliar tentou me cobrir rapidamente. A criança não entendeu porque fiquei sério. E eu, por dentro, me sentia invisível. Porque naquele instante, minha dignidade saiu pela porta aberta. Aqui, as visitas entram e saem. O pessoal também. Muitos batem antes de entrar, mas poucos esperam uma resposta. Não é por maldade, é por rotina. Porque há muitos residentes, muitos horários, muitas tarefas. E seu quarto deixa de ser seu. Passa a fazer parte da engrenagem da instituição. Você não pode escolher seu colega de quarto. Não pode decidir se hoje quer ficar sozinho ou se precisa de companhia. Não pode colocar música alta sem incomodar. Não pode ter uma conversa privada sem a possibilidade de alguém ouvir. Até o banheiro. Às vezes, você precisa de ajuda para entrar, para sair, para se higienizar. E então, você se acostuma. Se acostuma a não ter momentos só para você. Se acostuma a perguntar antes de fechar uma porta. Se acostuma a não decidir quando se despe ou quando se veste. E isso não é viver. Isso é resignar-se. Em casa, a gente pode sentar de cueca na frente da TV. A gente pode chorar sozinho no banheiro sem medo de alguém entrar. A gente pode ficar nu, literal ou emocionalmente, sem se sentir observado. Aqui, o corpo deixa de ser um templo. Passa a ser um prontuário médico, uma rotina de cuidados, um número na agenda de trabalho. E toda vez que alguém entra sem bater, sem olhar, sem perguntar, toda vez que se apressam para te vestir como se você fosse um boneco, toda vez que te chamam de querido ou vovô, sem saber seu nome, te arrancam mais um pedacinho do que te faz pessoa. Porque dignidade não é só uma palavra bonita. É aquela sensação de poder decidir por si mesmo. É saber que mesmo dependendo de alguém, você continua sendo você. E a privacidade
Essa porta fechada, esse espaço seu, esse silêncio sagrado, isso não deveria ser um privilégio. Deveria ser um direito. Mas aqui, numa residência, às vezes parece um luxo. Se está pensando em se mudar ou ajudar alguém a se mudar, faça a si mesmo esta pergunta. Está disposto a compartilhar sua intimidade com estranhos? Está pronto para que sua privacidade dependa do tempo e da pressa dos outros? Porque a vida muda muito quando você não pode mais dizer: esta é minha casa, este é meu espaço. Agora, quero falar de algo que pesa mais que tudo isso junto. O dia em que você percebe que talvez não possa mais sair. Verdade 8. Sair não é tão fácil quanto entrar. Quando entrei, pensei que era algo temporário. Um respiro. Alguns meses enquanto me recuperava de uma queda, enquanto minha filha reorganizava a vida dela, enquanto encontrávamos outra solução. Essa era a história que todos contávamos. Eu, para não me assustar. Eles, para não se sentirem culpados. Mas o tempo passa diferente aqui dentro. E o que começou como uma pausa, virou permanência. Minha casa, onde passei os últimos 30 anos, foi vendida. Meus móveis doados, minha poltrona favorita, aquela de onde eu via as notícias com um café na mão, não existe mais. Minha cozinha, minhas plantas, meu cachorro, tudo ficou para trás. E quando perguntei sobre a possibilidade de sair, de voltar para a minha vida, a resposta foi uma mistura de silêncios e desculpas. Você não poderia viver sozinho. Você já está mais confortável aqui. Seria perigoso. E se algo acontecer com você estando sozinho? Eu entendi. Eles falam por amor, mas também por comodidade. Porque sair requer mais que vontade. Requer força, dinheiro, apoio. E o mais difícil de tudo, requer uma versão de você que talvez já não exista mais. Quando cheguei, ainda podia andar sem ajuda. Agora preciso de uma bengala. Minhas pernas estão mais fracas, meus reflexos mais lentos. O corpo que entrou não é mais o mesmo que sairia. E isso assusta, porque lá fora o mundo não parou. Meus vizinhos mudaram, minhas ruas mudaram. Até a forma de pagar as contas mudou. Aqui tudo é controlado. As refeições, os horários, os remédios. Lá fora, eu teria que decidir por mim mesmo de novo. E a verdade é que não sei se conseguiria. Essa é a grande armadilha. Isto não é uma prisão. Não tem grades, não tem cadeado. Mas quando você passa tempo suficiente dentro, o mundo lá fora fica estranho, distante. E embora sonhe com a liberdade, uma parte de mim começa a temê-la. Porque a vida aqui é feita para que você não queira ou não possa ir embora. A estrutura é confortável, sim. Mas esse conforto pode se tornar uma jaula invisível. E então você entende que sair não é tão fácil quanto entrar. Que a cada dia que passa, suas asas enferrujam um pouco mais. Que mesmo continuando a sonhar em voltar ao seu espaço, pode ser que esse espaço não exista mais. Ou que você não seja mais o mesmo que o habitou. Por isso, se está pensando numa residência, pense bem. Não só pelo que você deixa para trás ao entrar, mas pela dificuldade que será voltar quando quiser sair. E agora, antes de terminar, deixe-me te contar algo que aprendi tarde demais. Um pensamento que me acompanha toda noite quando apago a luz. 8 verdades. 8 lições que aprendi tarde demais. Não estão nos folhetos, nem nas visitas guiadas, nem nas palestras gentis que te dão antes de entrar. Mas são reais. E você vive, em silêncio. Perder sua independência. Sentir-se mais um número. Descobrir que a solidão pode gritar mesmo nos corredores mais cheios. Ver sua família, pouco a pouco, começar a desaparecer. Sentir sua saúde se deteriorar mais rápido do que esperava. Levantar-se sem propósito, sem motivo. Renunciar à sua privacidade, à sua dignidade. E entender, talvez tarde demais, que sair não é tão fácil quanto pensava. Não estou dizendo que ninguém deve fazer isso. Nem todas as residências são iguais. Nem todas as famílias abandonam. E nem todas as histórias precisam ser como a minha. Mas se você for dar esse passo, que seja com os olhos bem abertos. Não por medo, não por pressão, não por o que se espera. Faça sabendo o que pode vir. Faça sabendo o que pode perder. E mais importante ainda, faça sabendo o que ainda pode defender. Porque envelhecer não é uma rendição, é uma nova etapa. E como toda etapa,
deve ser vivida com dignidade, com escolha, com consciência. Se você ainda está em casa, se ainda pode decidir por si mesmo, cuide dela, proteja-a, explore alternativas, apoios em casa, redes comunitárias, familiares próximos, serviços personalizados de cuidado. Não renuncie ao seu espaço, ao seu ritmo, à sua identidade, antes da hora. Mantenha sua autonomia o máximo que puder. Não porque seja fácil, mas porque é valiosa. Porque nessa autonomia, nessas pequenas decisões diárias, mora sua verdadeira liberdade. Eu não me arrependo de envelhecer. Isso é um privilégio. O que me pesa é ter deixado que outros decidissem como eu deveria fazer isso. Obrigado por estar aqui, por me ouvir até o fim. Gostaria de saber de você. Quantos anos você tem? De onde nos escuta? Sua experiência também pode ajudar outras pessoas. E se você conhece alguém que está prestes a tomar essa decisão, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história contada na hora certa pode mudar um destino. Até a próxima.